bom dia. São Luís tem quase 5 mil farmacêuticos, mas isso se deve também ao crescimento do número de farmácias. Já percebeu quantas farmácias tem aqui? São quase 5 mil também. E é sobre a importância da presença desse profissional nesses estabelecimentos que nós vamos falar hoje. E quem veio conversar comigo sobre isso foi o Carlos Augusto Barbosa Toledo, que é o presidente do Conselho Regional de Farmácia do Maranhão. Bom dia. Bom dia, em nome de toda a diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Maranhão, agradeço o convite, uma satisfação. Uma satisfação minha recebê-lo aqui para a gente conversar sobre essa importância do farmacêutico, né? Porque, como eu falei, a gente tem um número tão grande de farmácias agora, a gente fica impressionado, Exatamente. Né? Mas o número de profissional cresceu nessa mesma escala? De fato está crescendo também o número de profissionais, né? Vale ressaltar, nós temos uma profissão que tem um histórico milenar, né? Portanto, um destaque é uma importância de um profissional da saúde muito próximo à população. A gente destaca que somos, de fato, o profissional da saúde mais, né, acessível a toda uma população, e hoje há sim a disseminação pela instalação de novas instituições de ensino superior aqui na capital e nos interiores também, dando um suporte, né, à colocação de novos profissionais no mercado. E a população, Carlos Augusto, ela já entendeu que a presença desse profissional dentro de uma farmácia, dentro de um estabelecimento desse, é uma garantia de que, nem que ele vai ser bem atendido, porque ele pode ser bem atendido por qualquer vendedor, mas de que ele vai ter um medicamento certo, garantido, porque nem sempre a gente entende a letra do médico, eles já estão digitando, agora está mais fácil, Sim, né? É verdade. Mas assim, é a garantia de que você não vai levar um remédio errado, por exemplo? Sim, essa e outras garantias também, de fato, né? O que acontece? O processo do paciente sair do consultório médico, né, com a garantia de um tratamento prescrito com receituário, ele não garante, né, em si a sua totalidade no processo do cuidado, né? Uma vez que ele precisa utilizar um medicamento, é certo que ele precisa utilizá-lo corretamente. Com né? certeza. E aí o profissional farmacêutico está ali para orientar toda a utilização desse medicamento. Né, o que a gente entende, né? Hoje o medicamento, ele faz parte da linha do cuidado, né? Então ele é um elemento que ele vai utilizar para o processo de cuidado e restabelecimento da saúde daquele paciente. E nesse processo, hoje nós sabemos que há também problemas que são advindos da utilização de medicamentos que hoje estão dispostos de venda livre, que não precisam de receituário médicos, né? Nós temos também pacientes que hoje são polimedicados, então nós precisamos Polimedicados, adequar. o que é isso? Existem a utilização de 5 ou até mais medicamentos de uma vez só. E aí o que acontece? Nós estamos ali enquanto profissionais da saúde para tentar conciliar a utilização desses medicamentos e dentro do processo de cuidado clínico a esse paciente nós emitimos relatórios, pareceres, informações que é um trabalho complementar ao trabalho do profissional médico. Você falou uma coisa aí, os medicamentos que ficam à disposição, Sim. que não precisam de uma receita médica para comprar, tem muitos ainda, né? Nesse caso, a importância da presença do farmacêutico para orientar o uso daquele medicamento é mais importante ainda, não é não? Muito mais ainda, porque nós podemos ali identificar problemas, né, na utilização com esses outros medicamentos que não estão sendo prescritos, ou até mesmo processos de cuidado com a utilização de plantas medicinais, usos de chás que podem comprometer, né, o estabelecimento de um tratamento que um médico, porventura, venha a indicar e prescrever, e isso a gente consegue identificar, lógico, no balcão é muito difícil, né? Por isso que são instalados o que hoje nós chamamos os consultórios farmacêuticos, né? A população toda já está dentro das farmácias. Dentro das farmácias, isso, são legalizadas hoje as salas de atendimento farmacêutico, entendendo, Elda, que esse cuidado, muitas das vezes, ele necessita de um espaço, né, reservado, um espaço com mais atenção, que esse profissional possa conversar adequadamente, garantindo todo o sigilo de suas informações. Porque então, às vezes a gente tem que conversar no balcão, sim, né? Sim, exatamente, é muito desconfortável. Né? Às vezes a gente precisa falar com ele, tem que conversar ali na frente de todo mundo, no balcão, exatamente. E hoje a sociedade ela já recebe muito bem esse espaço, né? Um espaço que
é adequado. O surgimento dessas salas de atendimento, né, dentro das farmácias, ela é uma tendência mundial, não é uma novidade. Ele não vem de confronto a uma consulta médica, uma consulta farmacêutica. Nós não estamos ali para traçar diagnóstico, não, apenas para garantir o cumprimento, muito pelo contrário, né, garantir o cumprimento estabelecido pelo médico. Entendi. Seria uma complementação daquele tratamento que foi prescrito, isso né? Mesmo. Porque às vezes a gente sai do consultório médico com uma papelada tão grande que a gente fica em dúvida sobre que hora eu tomo isso aqui, como é que eu faço isso aqui. Isso pode ser auxiliado pelo farmacêutico lá na hora da compra do medicamento. Certo, isso mesmo, né? E além dessas informações e orientações, nós estamos ali também complementando esse cuidado numa rede e até indicando dentro de alguma intercorrência, algum problema relacionado com o uso do medicamento, né? Fazendo também, indicando ele a outros profissionais de saúde, como nutricionistas, fisioterapeutas, enfim. Entendi. Então nós vamos fazer um rápido intervalo aqui na nossa conversa, mas a gente volta já já para continuar esse bate-papo. É só um minutinho, eu volto já já. Estamos de volta para conversar mais um pouquinho sobre a importância da presença do farmacêutico nas farmácias e a importância do trabalho que ele desenvolve. Agora, só voltando um pouquinho aqui para aquela história das farmácias que a gente falou no começo. A gente tem quase 5 mil farmácias no Maranhão. Exato. Na realidade, nós temos um pouco mais de 5 mil estabelecimentos farmacêuticos. Mais? Né? Isso. E aí, assim, não são na sua totalidade todas farmácias, né? Entre elas, nós temos, aliás, são todas farmácias por uma legislação 13021, que estabelece estabelecimento de saúde, mas o que nós podemos deixar esclarecidos é que são estabelecimentos com manipulação de fórmulas, sem manipulação de fórmulas, aquelas instaladas em hospitais também são farmácias. Entendi. Mas mesmo fora dessas que estão lá na manipulação, dentro dos hospitais, a gente tem um número imenso de farmácias e a cada dia a gente vê mais grandes redes de farmácias chegando aqui. Isso significa o quê, Carlos? Que a gente está precisando de mais medicamento, a população está mais doente, está se prevenindo mais. Como é que vocês fazem... para dizer uma palavra chique, a leitura dessa situação? A leitura é que, de fato, não só apenas no estado do Maranhão, mas no Brasil inteiro, nós temos até um número muito maior do que é preconizado pela própria Organização Mundial de Saúde, né? Dá para a gente ver. É um número bem grande de farmácias e, assim, eu gostaria até de trazer a ideia de que esse profissional também que está nessas farmácias, ele atua hoje em outras 10 outras áreas, né? Deixar aqui bem claro, porque ontem comemoramos, no domingo, dia 20, nós comemoramos o Dia do Farmacêutico, né? Então estamos em campanha, trazendo para toda a população esclarecimentos, não só nessa área de atuação, é óbvio, né? Como você mesmo disse, pelo número bem grande de farmácias que nós encontramos aqui, né? Mas um profissional que às vezes a população não vê e ele está por trás, na indústria de alimentos, na indústria química, na produção dos medicamentos. Que a gente associa o farmacêutico à farmácia. Isso, apenas à farmácia. Mas não é bem só assim, não quer dizer, é assim, mas não é só assim. Exatamente, ele está também em uma série de outras atuações, né? Como eu havia dito, né? Na indústria de medicamentos, na indústria de alimentos, nas análises clínicas, que são os exames laboratoriais e toxicológicos também. Muitos atuam na área da docência, gestão de estabelecimentos de saúde, enfim. Mas a maioria está mesmo na farmácia? A maioria está na farmácia e nós temos também predominantemente uma feminilização da profissão. Nós podemos encontrar muito mais farmacêuticas que farmacêuticos. Por que tem uma explicação? A gente é mais, vamos dizer, flexível nesse tratamento com o público, nesse cuidado, eu creio que sim. Eu creio que em algumas outras áreas também da saúde também deva ter a enfermagem esse mesmo também perfil, mais feminina, né? Essa questão de cuidar parece coisa mais de mulher tem mais tendência. E muitas delas, inclusive, elas estão tendendo para uma área nova, inclusive, que é a área do farmacêutico na atuação da estética também. Isso, né? Uma área super nova, inclusive. Super nova, eu acho que está com uma demanda bem grande, crescente, né? Exatamente. Isso é verdade. E o bom é que a gente tem a garantia de que os produtos estão dentro do que é certo, do preconizado, e que a gente vai ter um resultado. Porque às vezes a gente se deixa levar pela empolgação da coisa, principalmente na área estética. É verdade. Isso que eu vejo
sendo muito bom a presença de um farmacêutico numa área dessa, né? Claro. Mas na questão das farmácias, eu lembro que um tempo houve uma briga para a presença desse farmacêutico em todos esses estabelecimentos. E você está me dizendo que a gente tem quase 5 mil profissionais, tem mais de 5 mil farmácias, essa coisa toda. A gente ainda tem situações em que a presença do farmacêutico ainda não está dentro desses locais? Nós trabalhamos muito para que a efetivação do que nós chamamos de assistência plena, que é a garantia do profissional farmacêutico durante todo o período que essa farmácia esteja funcionando, ela seja efetivamente garantida dentro do nosso estado, né? Hoje nós temos a assistência plena hoje para o atendimento da legislação apenas no município de São Luís, Timon, Imperatriz, fazendo com que a fiscalização ela vá efetivamente, né, fiscalizar esses estabelecimentos, mas que o profissional farmacêutico ele deve estar durante todo o horário dessa fiscalização, né? Mas é óbvio, é claro que para a garantia do funcionamento dessas farmácias, né, na realidade, todas elas contam sim com um farmacêutico responsável técnico. Isso vale para aqueles interiores, as cidades, aqueles municípios bem mais distantes da capital, onde pode-se dizer que a fiscalização é um pouco menos intensa? Sim, também vale. Também, são legislações muito rígidas, antigas, legislações sanitárias, e é de suma importância, né? De tempos em tempos aparecem medidas provisórias ou projetos de leis que tendem a prejudicar esse caminho do qual nós estamos avançando o tempo todo, para que efetivamente esse profissional esteja o tempo todo, desqualificando esse processo de cuidado, até mesmo alguns trazendo, né, conceitos de prática de que não é necessário esse profissional. Vê só, nós estamos falando aqui dos consultórios, das salas, do quanto é importante esse profissional. Do crescimento por um lado, né? Exatamente, mas sempre nós vemos, sempre acontece, sempre vem à tona, né, essas questões. E recentemente, inclusive, né, mais próximo veio o projeto de lei também de venda de medicamentos em estabelecimentos que não são farmácias, como supermercados, né? Eu pude acompanhar no Congresso Nacional com os outros dirigentes de conselhos regionais. As explanações elas foram muito bem sucedidas, né? Eu acho que houve um entendimento, né, bem claro do posicionamento de todas as relações, de que não se trata de uma relação comercial, né? É verdade. E sim um estabelecimento de uma relação de cuidado e da saúde, porque é um instrumento, é um produto diferenciado, medicamento. Houve uma época também, só para fazer o contraponto com essa de vender supermercado, de que um tempo aqui as farmácias elas estavam parecendo um supermercado. Sim. Com venda de alimentos, venda de uma opção de coisas. Houve também uma certa reação nesse sentido, né? De que as farmácias sejam um lugar de vender medicamentos ou qualquer coisa relacionada com medicamentos, não alimentos, essa coisa toda. Claro. Hoje, o que é estabelecido, nós ainda encontramos, né, alguns tipos de produtos que nós chamamos de alheios àqueles que devem ser vendidos na farmácia. Existem legislações específicas que tratam do tema, do que pode ou não, né, que é a 5991, uma lei de 73, né, ele rege toda a regulamentação sanitária do que deve conter ou não dentro da farmácia, mas muitas das redes, grandes grupos, eles se usam de estabelecimento de liminares na justiça para que possam comercializar alguns produtos alheios. Mas houve uma redução bem grande nesse sentido, né, Carlos Augusto? Sim, houve uma certa resistência, é claro, né? Sim, mas natural, né? Eu acho que o mix apresentado de produtos de consumo, beleza, e também produtos para curativos, outros produtos que ajudam no cuidado à saúde, né, deixou com que alguns alheios, né, perdesse o seu espaço, né? Deixando, porque nós temos que caracterizar, uma vez que a gente tem uma lei que garanta que esse espaço é um estabelecimento de saúde, nós temos que caracterizá-lo como tal. Aí a gente identifica, supermercado é uma coisa, farmácia é outra, exatamente, né? a construção a gente tem que saber o que a gente vai buscar na farmácia é uma coisa e o que a gente vai buscar no supermercado é outra. Tanto que o supermercado não tem farmacêutico, não é isso? Não. Pois é, né? Alguns supermercados, redes de supermercados, como algumas que nós já tivemos na cidade, tinham farmácias dentro, né? Sim, mas aí era uma farmácia Era uma dentro, farmácia né? dentro de um supermercado. Supermercado, tá? Que à medida que você caso. passa a vender remédios dentro do supermercado, eu acho que fica meio estranho, com né? certeza, né? Isso banaliza, Banaliza, né? Banaliza isso. a situação. Parece que qualquer um pode chegar lá e pegar um medicamento como que se quiser. fossem isentos de efeitos indesejados. E aí quem perde é a
população, né? Com certeza, Que vai de ter o fato. prejuízo da automedicação. De E a automedicação, como a gente já sabe, não é uma coisa boa de ser praticada. Com Né? A gente certeza. faz de vez em quando. Sim, é culturalmente Mas assim, brasileiro. vamos dizer, para medicamentos ditos de uso genérico que não vão te trazer nenhum Menos problema mais riscos. grave. Não, né? claro, com certeza. Mas, quer dizer, nesse sentido a gente avançou. Vocês tiveram mesmo que comemorar no dia 20? Tivemos, graças a Deus. Tivemos, assim, pela evolução do que essa profissão ela vem angariando, né? Isso por força também muito do trabalho do Conselho Federal de Farmácia, como há pouco eu tinha dito, a diversificação das áreas de atuação do farmacêutico, como a da estética, e também agora com legislações, inclusive, da Anvisa, que hoje estabelece que a farmácia, como o estabelecimento de saúde, ele pode inclusive fazer atividade de vacinação dentro desse espaço, né? Então, tem as farmácias que queiram dispor desse tipo de serviço, eles têm até o final do ano para se adequar fisicamente, né? E o farmacêutico é o profissional. Seria mais um serviço. Mais um serviço, vacinações nas farmácias. Ok, olha, muito obrigada. Primeiro, parabéns pelo dia, Obrigado, parabéns pelas conquistas, obrigado, que a gente continue assim avançando no sentido de garantir a saúde da população, e o profissional de farmácia com certeza é um dos participantes desse processo. E muito obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço o convite. Bom dia para você também, que sabe que essa conversa fica à sua disposição, que você pode acessar o nosso site a hora que você quiser e ver ou rever qualquer das entrevistas que já foram exibidas aqui, e que as nossas páginas nas redes sociais também estão à sua disposição. Mas só para lembrar, eu vou te esperar aqui todo dia às 8h30 da manhã, tá bom? Tchau!